agora tem muito mais informação, por quê? Porque, olha, gente, o meu pai, ele foi durante mais de 50 anos, motorista de táxi. Motorista de táxi. Meu pai, acho que ele teve 3 a 4 Fusca, porque nessa época os táxis eram Fusca, gente, não tinha outra, era Fusca, que eu lembro perfeitamente. Então meu pai saía cedo para trabalhar, né, com aquela voz insuportável do Zebete, tudo isso que eu já contei em outros vídeos, né. Gente, saía cedinho para trabalhar e voltava muitas vezes às 2, 3 da manhã, né. Era curioso, né, que eu acho que ele conheceu a boate Carrossel. Ele tá vivo ainda, eu sei que ele vê meus vídeos, né, meu pai tá o quê, com 82 anos, né. Eu acho que meu pai traicionava minha mãe. Ele conheceu, porque ele fazia as corridas tudo pro centro de São Paulo, né? Então ele sabe. Então eu tenho mais informação ainda, né? Mas ele nunca me contou nada e eu nunca perguntei nada, né? Eu acho que ele conhecia a boate Carrossel. Gente, todas elas tinham amante. Todas elas. E todos os amantes dela eram motorista de táxi. Quando eram os da pesada, né? Como Ulisses e muitos outros, elas todas tinham amante. Todas. E eram motorista de táxi. Era um motorista de táxi, te asseguro. E os táxis eram tudo Fusca. Aquele montão de táxi parado na porta da Carrossel, né? Porque a boate da Jaqueline blá blá blá, que vocês falam, que eu conheci como Jaqueline Welch, né? Porque como falei, todas tinham um nome, depois era outro nome, depois era outro nome, como a Caetana. A Caetana eu conheci como Caetana, depois era a Brenda Lee. Então, é umas trocas de nome, por isso há muita confusão com os nomes, tá? Mas aí dentro, é como eu falei, tá? Dentro da boate da Jaqueline Welch, frequentava só as travanas, né? Aquilo era tenebroso, gente. Aí dentro, olha, entrava muitas, a Valmor, a Júlia Negão, a Michele Caolho, era um terror, gente, era terrorífica. A Lília Diabo Loiro e muitas outras, tinha muitas outras que frequentavam aí. Como eu já falei, também a Tuca também ia, né? Mas a Tuca, gente, a Tuca sempre foi boa pessoa. As coisas como são, né? A Tuca nunca foi aquela coisa de judiar e fazer todas aquelas coisas, né? Que incluso a Eliana Thompson, ela se chamava de Kimi. Olha, era tudo trocado o nome, chamava de Kimi a Eliana Thompson, né? Eu conhecia ela como Eliana Thompson, mas chamava ela de Kimi. Então, tinha 2 nomes, era 2 nomes, o que elas batizavam e o que a Mona mesma elegia e falava, não, eu vou me chamar assim, porque tinha como eu, pensamentos como eu, esse é meu nome, porque eu elijo, não você que me vai batizar, né? E era assim, meus amores, era isso. Então, o que eu tinha para relatar dessa mulher era isso, gente, e tem mais coisa. Incluso no fundo, que vocês vê aí, ela dançando, porque é ela, hein? É ela. Isso é um pequeno trechinho do filme, pra mim, foi um filme muito pesado, terrorífico, porque pra mim o filme do Pichote, A Lei do Mais Fraco, pra mim foi um filme que me deu muita náusea, eu tive que ver em 3 partes porque eu não aguentei, que era muito forte esse vídeo, esse sendo um filme muito horroroso. Não recomendo, porque é um filme muito violento, cheio de violência, mostra a violência do Brasil, e aí sai a Jaqueline dançando. Então eu peguei justamente esse pedacinho para vocês terem uma noção de quem era a Jaqueline, né? Mais ou menos, ela dançando aí, né? E para vocês terem mais noção ainda, que o Pichote, claro, todo mundo já sabe, né? A história do Pichote, que ele foi assassinado, foi morto pela polícia com 8 tiros, daquela... Era muita violência, gente, porque foi roubar um banco. Meu Deus do céu, né? Que o ator Pichote, que chama Fernando, que todo mundo deve saber a história, né, gente? Deve saber a história. Então eu pus aí, confeccionei desta forma para vocês terem uma noção. Nessa época, ele ficou tão vidrado na Jaqueline Welch, tão vidrado. E olha, gente, era um ator. Na cena, ele ficou muito vidrado olhando para ela. Muito vidrado. Que ele pôs o nome da filha dele de Jaqueline, gente. Pra vocês terem uma base, gente. De tanto que ele vidrou, porque parece que também esse ator, na vida real, ele gostava de violência ou gostava de algo assim parecido, né? Porque para ele gostar tanto da Jaqueline, pôr o nome da filha dele de Jaqueline, eu fico assim, meu Deus do céu, então ele apoiava as maldades que aquela mulher fazia, né? Olha, era uma coisa realmente só as sobreviventes, as que estão vivas, sabem do que eu tô falando. Sabe realmente do que eu tô falando. Mas essa mulher... de boazinha ela não foi, não. Tá? Nem a outra. Porque, como eu falo, foram virgulinas, foram lampionas, sabe? Porque Virgulino Ferreira, o lampião, ele não foi bom, não. Aquela praga do inferno, nossa, matava toda gente inocente. Ele e a Maria Bonita, que era outra peste também, né, gente? E lá, claro,
tá lá no museu, tem foto deles e tudo aquela praga do inferno, né? Mas sempre eu penso que é uma cópia de Napoleão Bonaparte, porque foi outra praga também do inferno, né? Que Napoleão Bonaparte não foi boa bisca, não, né? Então, como estava primeiro Napoleão Bonaparte, aquela praga seguramente conhecia a história de Napoleão e quis copiar Napoleão Bonaparte com as invasões e todo esse inferno, né? E matar pessoas, né? Porque eram assim, gente. Era gente ruim, gente ruim. Então, muitas vezes eu fico pensando, você que adora, pô, essas pessoas como mito e glamourar e romantizar e adorar e... Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Coisas ruins. Eu sou da opinião que tem que valorar coisas boas, não coisas ruins, né? Coisas ruins. Sabe, vocês vão pôr como exemplo coisas ruins, como salvadoras, rainhas maravilhosas, que deixou um legado, que lutou pela diversidade, que lutou para a igualdade. Gente, elas lutou para elas, ela lutou para o império delas, ela lutou pelo dinheiro delas, para a existência delas, ela estava se lixando com as outras, se lixando. Então, se você está se lixando com o mundo, se lixando com as outras, aonde que você está lutando pelos direitos iguais? Aonde você está lutando pela causa? Você está lutando para a tua causa, sabe? Então você deveria deixar de ser um pouco hipócrita. Hipócrita, porque essa é a palavra para você, hipócrita. Você não está lutando pela causa. Você não está lutando pelas demais. Você está lutando para você. Sabe? Para você, pro teu reconhecimento, pro teu dinheiro, pra tua fortuna, pro teu futuro. O demais se lixe. Porque se você realmente lutasse pela causa, você não matava. Você não fazia essas atrocidades com pessoas do teu próprio meio sem fazer absolutamente nada. E era essa a verdade, gente. Mulher trans que ela não gostava, ela grudava, cortava o cabelo, batia, fazia de tudo. Fazia de tudo, gente. Então aquela coisa, quando descia aquele carro daquela mulher, todas corria, se escondia, tinha medo, comentava, lá vem a Jaqueline. Oh, é o carro da Jaqueline. Gente, era pior que correr dos Talibã. Elas tinham medo da Jaqueline. Tinha medo. E as que estão vivas sabem de sobra que isso é verdade. Que não existe um pingo de mentira dentro disso. Claro, porque as coisas que eu conto eu presenciei, eu estava aí, eu vi, e outras que me contaram também as monas da minha época. E é assim, gente. Esse foi o vídeo que eu tinha que relatar dessa outra, vamos, virgulina, porque não há outro nome, tem muita mais coisa, né? Porque aí, é como eu falei, era tudo travana. A gente era as pequenininhas aí, né? Tava eu, a pequenininha, tava muitas outras, a Pititi, tinha muitas outras, tinha muita a Marcinha. A gente era as mais novinhas. E cuidado que a gente tinha que estar de olho naquela maldita Kombi, que era a que levava a gente pra Febem, mas só que graças a Deus nunca fui levada pra Febem, mas eu tava de olho. Por quê? Porque muitas me orientaram, como Roberta, como a Thelma e todas as outras, falavam a Kombi. A Kombi. Não estava escrito Febem, não, mas te levava, né? E pra mim, Febem era cadeia pros menores. Eu era de menor, gente. Então eu ficava temblando sempre. Eu temblava dos Talibã, eu temblava da Kombi, eu temblava com elas, eu temblava de tudo, mas sempre calada. É como eu falei. Acho que elas pensavam que eu era retardada, né? Essa retardada de novo por aqui, né? Mas eu caladinha. E se me ofendesse tudo, eu calada. Eu não replicava, não falava nada. Nada. Por quê? Porque você simplesmente vai de inocente. Simplesmente porque tá acompanhando a sua amiga pra conhecer. E você vai abrir a boca. Você tá louca? Na minha época, não. Na minha época, você abrir a boca era o pior que você podia fazer, né? Se te cumprimentasse, você tinha que responder, sim, educadamente, como fazia. Mas sem muito blá blá blá, sem muito tá, sem muito comunicar da tua vida, sem muito falar nada. Porque investigavam. E eu tenho certeza que sabiam que eu não era nenhum perigo para elas, assim, de tomar ponto, de querer fazer parte aí e conseguir reinado, porque a coisa era assim. As que chegavam, muitas vezes, punha quanto mais litro de silicone, mais rainha seria, né? Então uma queria devorar o império da outra e tomar o lugar da outra. Era bem por aí também, que o pessoal sabe que era isso aí, sabe? Então, gente, era briga por ponto, era briga por reconhecer mais reconhecida, tá? Eram surras sem explicação, né? A Gal Matarazzo levou uma surra grandíssima, grandíssima, por ponto, por causa de ponto. Vergonha, né? Vergonha. E a pessoa que deu a surra na Gal Matarazzo tá viva, e ela sabe que bateu sem motivo, né? São tantas coisas, pessoal, tantas coisas que vocês não fazem nem ideia. Mas o que eu tinha para relatar
dessa virgulina, porque foi outra virgulina também. Era isso, gente. Nada bom, nada positivo, sabe? Nada legal. Aí tá a foto do funeral da funeral dela, da Jaqueline, como vocês veem aí nessa foto, tá? O funeral dela. Tem aí algumas trans também. Algumas, né? Algumas o quê? 3, 4, 5, né? Não mais, não mais. Porque assim, gente, as que verdadeiramente sobreviveram e conheceram, sabe de sobra que não era boa bisca, não era boa pessoa, não era. Dizem, aí mostra que ela foi encontrada aí no carro e tal, mas as monas sabem, porque corriam boatos aí, corriam, na minha época corriam muitos boatos, as monas falam, você sabe que uma fala pra outra, uma fala pra outra. Então os boatos que corriam aí é que envenenaram ela. Esse é o boato que corria. Que deram veneno pra ela, é claro. Seguramente alguma que tirou ela do meio. Então, na minha cabeça, já, plum, começa a unir uma coisa com outra, como as monas também, né? Que vem a nova comandante, então mandou alguém envenenar essa, pra tirar ela do meio, pra surgir e... Sabe, gente, era uma coisa escalofriante. Então, ela disse que ela teve um ataque do coração, teve um infarto, infartou. Eu acho que, bom, as monas comentavam que ela foi envenenada. Agora, quem foi? Não se sabe. E se está viva? Não se sabe. Somente a pessoa, se está viva, sabe perfeitamente que foi ela que envenenou a Jaqueline, né? A mando de quem? Não sei. Sabe, é que não sei, eram boatos que corriam na época, tá, gente? Boatos. Entre as monas. E você sabe que muitos boatos, quando correm dentro das monas, é verdade. É verdade, porque as monas, que interesse tem de mentir uma pra outra, né? Correr os boatos pra alertar. Pra saber quem é essa, o perigo que põe essa pra você. Cuidado, se você não faz isso, essa vai fazer isso. Cuidado, corre por aqui porque essa vai por aqui. Entre a gente, ao menos as novinhas e outras, havia ao menos essa cumplicidade de orientar delas. Por quê? Porque elas praticamente eram as que comandavam as bocas, gente. Elas que comandavam tudo. Porque aí o império era muito dinheiro mesmo. Muito dinheiro. Muitos milhões e milhões e milhões de cruzeiro. Milhões e milhões e milhões de cruzado. E assim por diante, pessoal. E é isso que eu tinha que relatar dessa mulher, gente. Assim que, um beijo e um cheiro muito grande no coração de vocês. E já venho com outro relato, tá? Mua!